Bom dia a todos! Hoje nós falaremos um pouco sobre Mesenchymal Stem Cells Beyond Regenerative Medicine, o grupo que está envolvido nesse trabalho da Carla Cristina, de mim, Daniel Franco da Costa e Gabriel Arcadipani. Bom, falando um pouco da introdução do artigo, o que são as células tronco mesenquimais citadas neste artigo? Bom, as células tronco mesenquimais são células mesenquimais multipotentes, um grupo de células clonogênicas inicialmente encontradas no estroma da medula óssea, mas presentes em diversos outros tecidos humanos capazes da diferenciação de várias diárias de células do tipo mesodérmico e até em alguns casos de tipos celulares não mesodérmicos, como células neurais ou hepatócitos. Enquanto a hematopoese é um processo de renovação celular do sangue por meio de processos mitóticos, pois essas células possuem vida muito curta, e esse processo ocorre nesses órgãos hematopoéticos. Bom, passando um pouco para as vantagens. Esta e outras vantagens, como nos slides, como podemos ver nesses slides, como a célula tronco mesenquimais estromais, uma ferramenta promissora. As células tronco mesenquimais usam a habilidade de modular o sistema imune, poder expandir em linhas vivo e podem ser reinfusionadas e podem se diferenciar em qualquer célula mesodérmica. Tornam essas células ideais para a medicina regenerativa e terapia celular. Quando submetidas a diferentes estímulos, foram descritas como capazes de diferenciação até como a osteogênica, a condrogênica, a adipogênica, a neurogênica e a cardiogênica. As CTM situam-se na fração estromal da medula óssea, que prevê um microambiente que suporta a hematopoese. Então, de fato, essas células podem fornecer o suporte do estroma para o crescimento e a diferenciação das células tronco-hematopoéticas para a hematopoese. Porém, uma das maiores dificuldades encontradas em se estabelecer um protocolo de expansão desse tipo celular é o grande volume de medula óssea requerida e dos pacientes saudáveis para fazer tratamento e as tais doações. E o tempo de administração. Fora o tempo de administração, a taxa de enxerto, a localização pós-transplante e a persistência do tecido. Por conta de tais limitações, muitos estudos nunca chegaram ao final. Bom, falando agora um pouco sobre as propriedades imunológicas. Além de suas características de tecido residual, de reparo tecidual, os secretomas das CTMs exibem propriedades imunorreguladoras, isto é, na evidente capacidade das CTMs de interferir no ciclo celular, dificultar as respostas das células T, que são células do sistema imunológico, para inibir a ativação da sua proliferação e induzir células T reguladoras. Essa atividade consiste das CTMs ocorre em resposta a sinais inflamatórios, pois as moléculas pró-inflamatórias estimulam as CTMs de modo que induzem a secreção de múltiplas moléculas imunossupressoras solúveis e a regulação positiva dos correceptores inibidores na superfície das células. A utilização das CTMs traz como resultados na melhoria da imunidade em doenças autoimunes, em distúrbios neurodegenerativos em GVHD, que são doenças do enxerto contra o hospedeiro, que ocorre quando as células da medula óssea ou as células troncos do doador atacam o receptor, que podem ocorrer após um transplante. Bom, segundo o próprio artigo, inúmeros estudos ilustram o potencial regenerativo das CTMs com base em sua localização, enxerto, diferenciação e capacidade de substituir o tecido apoptótico ou dissipar a sinalização para aumentar a função do tecido lesionado. Há diferentes fatores que influenciam nessas atividades desempenhadas pelas CTMs, como, por exemplo, a idade dos receptores, a irradiação, temperatura, anormalidades cromossômicas, transformação e crescimento tumoral. Bom, falando agora um pouco sobre outras aplicações ainda em outros quadros clínicos. A osteogênese imperfeita é um bom exemplo, a doença de Crohn, queimaduras profundas na pele, defeitos periodontais e tuberculose pulmonar resistente. Bom, como essas células então podem ser obtidas? Para obter as MSCs, os tecidos são desinfetados e digeridos enzimaticamente nas boas práticas de fabricação. Os rendimentos das células são então classificados com esferas magnéticas acopladas a anticorpos, e as MSCs cultivadas são validadas de acordo com os critérios GIS e SCT. Finalmente, vários testes são realizados para avaliar a toxicidade em vivo, a chance de causar tumor e a sua biodistribuição.
Bom, as células tronco mesenquimais possuem tropismo por tumores, um processo que envolve diversos receptores e fatores solúveis. Sendo assim, podem-se usar essas células para se desenvolver tratamentos anti-câncer. No entanto, as opiniões são divididas sobre se as células tronco mesenquimais são benéficas ou maléficas nesse tipo de tratamento. Há grupos que alegam que, devido à sua grande semelhança entre as células tronco mesenquimais e as células tumorais, diferenciação e progeogênese, a terapia com células tronco mesenquimais aumentaria o crescimento e metástase do câncer. Por outro lado, existem diversos também estudos que demonstram a redução do tamanho de metástase devido à injeção das células troncos. Bom, existem diversos fatores moleculares que, devido à injeção de células tronco mesenquimais, como a interferência com vias de sobrevivência, a proliferação celular, ativação de vias apoptóticas e manutenção do ciclo celular das fases G0 e G1. No entanto, é muito difícil dizer quem está certo, uma vez que a inconsistência de propriedades pode estar relacionada com a fonte, o preparo das células, tempo, dose de administração, polarização e viabilidade do tumor. Bom, outra forma de se usar as fórmulas tronco mesenquimais no tratamento de câncer é através da engenharia celular, na qual a célula é transformada em uma plataforma terapêutica capaz de produzir moléculas antitumorais recombinantes. O exemplo disso é o estudo de 2006 de Li Xing e colaboradores, no qual células tronco mesenquimais obtidas de um paciente com leucemia e modificadas para produzir interferon gama significativamente inibiram a proliferação de linhagens celulares de leucemia, bem como induziram a sua apoptose. Ademais, devido a uma capacidade inata das células tronco mesenquimais de carregar fármacos de vesículas derivadas do complexo de Golgi, também há a possibilidade de usá-las como veículos. Embora tenham havido estudos clínicos promissores dessa área, muitos deles são interrompidos devido ao surgimento de efeitos adversos e falta na melhoria da doença. Bom, um outro assunto abordado pelo artigo é a vacinação contra o câncer. A vacinação tem por objetivo criar a memória imune a longo prazo para montar uma resposta imune durável contra patógenos. No contexto do câncer, diversas moléculas têm sido testadas para se gerar vacinas específicas para a epítipos tumoral. Uma das plataformas mais promissoras estudadas para a vacinação tumoral é baseada em células dendríticas, ou CDs. Ainda assim, sua utilização em estudos clínicos enfrenta mais complicações do que se antecipava, demonstrando uma imensa variação dos resultados reportados. Nesse cenário, a busca por novas possibilidades fez com que os olhos dos pesquisadores se voltassem de volta para CTMs. Elas possuem diversas características que se tornam apropriadas para esse fim, dentre as quais podemos criar habilidades pró-inflamatórias com textos específicas, a possibilidade de ser geneticamente modificada e de, principalmente, sua capacidade de atuar como apresentador de antígenos. Bom, então é possível verificar o potencial das CTMs na terapia celular em vivo, principalmente se tratando de patologias imunológicas, degenerativas e de câncer, tendo em vista suas habilidades regenerativas, imunomodulação e várias outras, como citei anteriormente, ao decorrer desse artigo. Porém, ainda existem algumas dificuldades a serem enfrentadas, como por exemplo a escassez de dados clínicos relevantes, a complexidade de se entender a interação das CTMs com os tumores e células do sistema imunológico. Além disso, é necessário um maior conhecimento molecular da tradução de proteínas, degradação de proteínas por proteasoma, transporte do retículo endoplasmático, dentre outros obstáculos. Superar esses desafios nos traz a possibilidade de conseguir uma imunidade adaptativa que esteja um passo à frente do tumor, aproveitando essa capacidade total das CTMs. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu espero que isso possa ter ajudado de alguma forma. E muito obrigado. E até um próximo vídeo, até uma próxima aula. E essas são as nossas referências.